Boa noite. É sempre uma emoção renovada voltar a essa cidade que nos acolhe com vibrações tão fraternas. E quando a gente vinha, Maria Vilma perguntou: você se lembra de ter falado lá nessa casa? Eu disse: Maria Vilma, eu nunca sei o nome das casas espíritas, são muitas. Mas quando eu chego, eu sei se eu já vim ali ou não. E eu fui chegando, eu disse: já vim. Mas falei com ela: não era nessa posição não, era assim. É isso mesmo? Então, eu me lembrei que eu estive aqui, né? E hoje a nossa proposta é podermos juntos estudar um tema que tem muito a ver com o momento que a gente está vivenciando. E ao mesmo tempo é muito bom nós percebermos a mensagem de Jesus, que ao contrário de que muita gente depreende que seja uma mensagem ameaçadora, e não é. É uma mensagem de acolhimento, é uma mensagem de esperança. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 18, no versículo 7. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é mister que venham escândalos. Mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Para que a gente possa trabalhar esse texto, nós vamos ter que resgatar alguns ensinamentos da doutrina espírita, para que nós possamos entender essa fala de Jesus, que à primeira vista parece estranha, e nós fomos pesquisar no dicionário o significado da palavra escândalo. Está descrito que é aquela ação contrária à moral, à ética, aos bons costumes. E aí, Jesus falando que é mister, quer dizer, é necessário que venham escândalos. É necessário que hajam situações que destoem da proposta ética, moral, da proposta do bem. Eu estou dizendo que é necessário. É necessário para quem? E por quê? É necessário para nós. E no livro Consolador, na questão 307, foi perguntado para Emmanuel por que Jesus disse que o escândalo é necessário, mas ai daquele por que o escândalo vier. Pergunta que foi feita para Emmanuel. E Emmanuel respondeu: num plano de vida onde quase todos se encontram pelo escândalo que praticaram no pretérito, é justo que o mesmo escândalo seja necessário como elemento de expiação, de prova ou de aprendizado, porque aos homens ainda falta aquele amor que cobre a multidão dos pecados. As palavras do ensinamento do Mestre ajustam-se, portanto, de maneira perfeita
à situação dos encarnados do mundo sendo lastimáveis, os que não vigiam, por se tornarem desse modo instrumentos de tentação nas suas quedas constantes através dos longos caminhos. Então já dá para a gente começar a se situar no contexto atual. Será que a gente está vivendo um momento de muitos escândalos, gente? O que vocês acham? De toda ordem, né? Ações que destoam da moral, da ética, dos bons costumes. Mas Jesus está falando que é necessário. E aí quando pergunta para Emmanuel, ele fala, mas é porque nós que estamos aqui agora, estagiando nesse planeta em fase de transição, o nosso passado é altamente comprometedor de escândalos. E se a proposta da reencarnação, segundo questão 132 do Livro dos Espíritos, é atingirmos a perfeição, se nós temos registros de escândalos praticados por nós, só tendo contato com escândalos é que nós poderemos aferir a nossa condição atual. E é isso que o Emmanuel nos falou. Porque a lei é de atração. Cada um de nós, pelas faixas de vibração que busca caminhar, vai atrair para a sua vida de acordo com seus registros íntimos. Por isso que Jesus falou, é necessário que venham escândalos. Ele está falando para nós, na nossa fase atual. A gente gostaria muito, não é? Está todo mundo falando, eu queria estar reencarnado num outro país. Eu queria não precisar de conviver com tantas situações. Eu gostaria tanto de ter tido o direito de reencarnar, né? Num lugar onde os princípios éticos, morais, me favorecessem a caminhada. Mas a gente fala isso porque nós nos esquecemos que não existe acaso. Se nós estamos reencarnados aqui, é porque nós estamos comprometidos até o último fio de cabelo com tudo isso que está aí, gente. Isso aí faz parte da nossa história. E que bom que hoje a gente já consegue eleger outros valores para a nossa caminhada. Isso é ótimo. Isso é como se antes a gente tivesse um quarto de despejo muito desorganizado, muito sujo, casa mental, viu, gente, esse quarto de despejo. Mas com uma lâmpada só de 40 watts. Então eu já não enxergava muito. Estava bom daquele jeito. Com a luz do Evangelho, nós agora estamos com lâmpada de LED aqui. E aí a gente começa a enxergar. Mas a proposta, quando Jesus fala que é necessário que venham escândalos, não é para a gente ficar trocando mensagem no WhatsApp, difamando ninguém, não. Não é para a gente aumentar a corrente das críticas a respeito de ninguém. É para cada um olhar para dentro de si mesmo. Será que na minha vida particular eu também não estou cometendo escândalos?
Porque a trave no olho do outro é fácil da gente enxergar. Mas é que está no nosso. Quando a gente vai olhar no livro A Gênese, de Kardec, no capítulo 18, que se chama São Chegados os Tempos, no primeiro item, Kardec fala assim: são chegados os tempos, dizem-nos de todas as partes, marcados por Deus, em que grandes acontecimentos se vão dar para a regeneração da humanidade. Em que sentido se deve entender essas palavras proféticas? Então, tudo isso que a gente está vivenciando tem um objetivo. É por isso que Jesus falou que é mistério, é necessário, é útil, tem um objetivo. É para a nossa regeneração. Ao conviver com situações que hoje nos provocam constrangimento, indignação, é o momento de nós refletirmos. Como é que está isso aqui dentro? Será que se fosse eu no lugar de A ou de B, eu estaria agindo diferente? É preciso que a gente se olhe, como propõe a questão 919 do Livro dos Espíritos. Qual o meio prático e eficaz do homem evoluir domando as más tendências? E os Espíritos foram assim, extremamente objetivos. Um sábio da antiguidade já vos disse: conhece-te a ti mesmo. Não existe evolução sem autoconhecimento. A gente tem que ver esse momento da forma que Kardec nos falou aqui. Esse momento tem um objetivo nas nossas vidas. Ele é importantíssimo, gente. É agora que cada um está tendo a condição de saber quais são os valores que cada um de nós venha regimentando para a sua caminhada. A gente fala de corrupção, mas eu penso assim numa coisa simples. Às vezes nós vamos para uma palestra de um orador famoso e aí a gente leva uma bolsa, um casaco, uma sombrinha e 3 livros. Para quê? Marcar lugar com os amigos. É corrupção ou não é corrupção? Eu estou favorecendo a minha turma. Para eles chegarem mais tarde, quem chegou mais cedo não vai encontrar lugar. Isso não é diferente do que a gente está vivenciando em outros níveis, não, gente. Porque a questão não é de quanto, é de como. É de como. Por que que nessas coisas, se eu paro em fila dupla, eu estou agindo errado. Eu estou prejudicando o outro. E a gente faz isso e nem liga. Não, rapidinho. Hoje rapidinho, amanhã 2 vezes rapidinho, depois 3 vezes. E é isso que o momento está propondo. Porque a gente está enxergando no outro. Estamos vendo que aquilo destoa da proposta de dignidade, de ética, de moral. Mas a gente no nosso dia a dia, como é que estão as nossas ações? E nós temos um compromisso muito grande, porque nós estudamos Evangelho. De quem muito recebe, espera-se que dê mais em troca.
Kardec fala que, para a maioria das pessoas, elas acham que essa questão desse momento agora, que isso é uma questão muito mística. Mas ele fala que a coisa não é bem assim não. Porque essas palavras de Jesus, elas não anunciam uma perturbação às leis da natureza. Elas anunciam o cumprimento da lei. Por que é o cumprimento da lei, gente? Cada um de nós, antes de reencarnar, passou por um planejamento reencarnatório. As situações que eram mais importantes foram definidas. A família que a gente ia nascer, o corpo, a profissão que a gente deveria provavelmente seguir, casamento ou não, filhos ou não, a possibilidade de estagiar nessa ou naquela enfermidade e o tempo que a gente deveria ficar aqui. Nós recebemos cada um uma quantidade de fluido vital suficiente para estagiar tantos anos, meses, dias, horas, minutos e segundos. Houve um planejamento. Algumas questões não são fechadas, não é? Podem ter uma elasticidade, mas tem situações que são fechadas. Então, quem está aqui, reencarnado no Brasil, agora, nesse momento, convivendo com tudo isso aí, gente, está no contexto. Está no contexto. E é o momento mais rico, provavelmente, da nossa encarnação. Porque diante de tudo, diante de todo esse cenário, nós estamos sendo convocados como estudantes do Evangelho, como seguidores de Jesus, a sermos o sal da terra. E é por isso que ele fala na segunda parte: mas ai daquele homem por quem venha o escândalo. Que a situação vai ter que ser vivenciada, não temos como evitar. Está aí, é para nós, é para o nosso crescimento. Nós não vamos poder justificar. Ah, mas eu falhei por causa... É difícil demais lá onde eu estava, sabe? As coisas lá é muito complicadas. Lá é assim, se a gente não se corrompesse, não conseguia. Nós não vamos poder justificar assim. E que tudo que a gente tenha que conviver de menos feliz, que a gente dessa vez não seja o causador. Dessa vez. Kardec, nesse capítulo, ele vai traçando que esse movimento de evolução é um movimento natural, está dentro das leis de Deus. E o próprio orbe, a própria Terra, está passando por modificações. A gente não tem como imaginar assim, ah, nós estamos na fase de transição e vamos deixar de ser um planeta de expiações e provas e vamos ser um planeta de regeneração. Isso já vem acontecendo e a gente não sabe nem quanto tempo vai durar. E quando acontece isso, gente, geologicamente o planeta também se prepara para isso. Então essas dificuldades que nós estamos vivenciando, é terremoto, é maremoto, é tsunami, tudo isso faz parte desse contexto. Isso é para construir
esse planeta melhor, que vai abrigar espíritos onde predomine o bem. Nós não estamos falando que é Espírito Santo não, né? Predominância do bem. Porque em planeta de expiações e provas ainda há uma predominância da dificuldade, do mal. Mas o planeta está se ajustando. E nós estamos debaixo desse impacto. Então a gente liga aí o computador, ou a televisão, ou o rádio, ou pega os jornais, toda a mídia noticiando aquilo que a gente vê como uma fatalidade. Mas Kardec vai falando da importância desse momento dentro de uma lei natural, que é a lei de Deus. E tudo isso fazendo parte de um contexto. E são, muitas vezes, desencarnes em massa. Às vezes a pessoa fala assim, mas não é possível, gente. Deus não está vendo isso, não? Nós é que não estamos vendo com olhos de ver. Não estamos ouvindo com ouvidos de ouvir. E se o planeta está na nossa ótica, passando por todas essas dificuldades, como se estivesse se revirando, as pessoas que estamos aqui encarnados, estamos vivendo esse impacto também. Há toda uma influência. O momento agora é esse. Doenças que estão vitimando populações inteiras. Sob o impacto dessa energia de mudança. Mudança de vibração. Mudança de conceitos. Doença que há muito tempo a gente nem via falar elas mais, estão voltando. Isso está falando alguma coisa com a gente. O que é aqui dentro de nós que a gente achou que estava acabado e que de repente nós nos surpreendemos com essas questões? O momento é um momento de reflexão, mas é um momento de esperança. De esperança. Se o planeta está se modificando, e quem serão esses espíritos que irão reencarnar aqui quando este planeta Terra já estiver alterado a sua estrutura e estiver em condição de receber espíritos onde predomine o bem? Onde serão esses espíritos, gente? Se nós decidirmos, pode ser a gente. A decisão é nossa. E é por isso que é necessário que venham escândalos. Para a gente ter contato com isso e saber se eu já resolvi isso dentro de mim. Para a gente hoje conviver com famílias que saem aí dos padrões, daquilo que a gente chama de normalidade, mas eu sei acolher isso no meu coração, sem rotular, sem discriminar. A vida está me julgando isso a toda hora. E toda a facilidade, né, das quedas,
toda facilidade. Quem é que vai impedir alguém de fazer alguma coisa se a pessoa quiser? Mas o que a gente faz, nós estamos construindo é para nós. Ninguém está fazendo nada, né? Nós já saímos dessa fase, né, gente? Isso foi lá atrás, em outras escolas religiosas. Nós estamos sendo bonzinhos para ir para o céu. O céu e o inferno são construções íntimas. Eu posso estar agora no céu ou no inferno. Depende do que eu estou fazendo da minha vida. E quando eu retorno ao plano espiritual, eu vou retornar exatamente no piso que eu estou aqui. Ninguém passa a ser santo e nem demônio porque desencarnou. É do jeitinho que está aqui. Eu costumo falar que desencarnação é igual quando você está dentro de um carro viajando e aí a gente fala assim, saímos de Minas agora, esse quilômetro aqui, nós já estamos em Goiás. Aconteceu alguma coisa dentro do carro? Do mesmo jeito, desencarnar é assim. Não é? Quem é prepotente, quem é orgulhoso, é assim, chega no plano espiritual reivindicando. Quem está trabalhando, a gente tem notícias de amigos que passaram a sua vida trabalhando pelo Evangelho e pela doutrina. E nos dão notícia assim, já acordei aqui trabalhando. Não mudou nada. Não mudou nada. Por isso que esse momento é tão importante. Vamos virar o holofote. Vamos ver sob uma nova ótica. Não vamos achar que o Brasil não tem jeito, que o mundo não tem jeito, que isso aqui é fim do mundo. Não. Esse momento talvez seja o momento mais rico da nossa encarnação. É onde cada um vai ter a oportunidade de se autoavaliar. O que é que me atrai? O que é que faz meus olhos brilharem? Até pelas notícias que a gente seleciona. Que tipo de notícia que eu gosto? Aquilo que está me atraindo é o que eu tenho dentro do meu coração. É o que eu estou elegendo como valor. Às vezes, eu posso até não ser o agente direto do escândalo. Mas por tabela, eu dei minha mãozinha. Eu tive oportunidade. Muitas vezes a pessoa me procura, fala do problema. Ela está quase a cometer um desatino, seja num relacionamento, seja consigo mesma. Como é que eu estou nesse momento? Eu estou ajudando a empurrar mais um pouquinho ou eu estou dando a mão? É esse o momento que nós estamos vivendo. Cada um onde está colocado. Seja na família, seja no local de trabalho, seja no seu círculo social, seja na casa espírita. Não é? Casa espírita, gente, é lugar que abriga espíritos em evolução. Espírito em evolução tropeça, cai, levanta, acerta, tem melindre, tem fofoca. Nossa, mas na casa espírita? Na casa espírita. Tem jogo de poder. Vocês estão achando que não tem, não? Tem. Mas não devia de ter, realmente. Realmente, não deveria, mas tem. Porque somos espíritos em evolução.
E se não estivermos atentos, ali nós estamos reencontrando o nosso passado, onde estivermos. A família, segundo Emmanuel no livro Pensamento e Vida, é o centro essencial dos nossos reflexos. O que significa isso? Que a família é uma foto do nosso passado, uma fotografia. Então ali tem confusão, tem traição, tem fidelidade, tem amor, tem complacência, tem de tudo na família. É o nosso passado que está ali, ó. E que pela misericórdia a vida nos devolve. É como se a vida nos dissesse assim: vais e não peques mais. É esse momento. Quando a gente pensa em todas as possibilidades que nós estamos tendo de aproveitar bem esse momento que parece de tanto desequilíbrio, e que segundo os espíritos e segundo o comentário de Kardec nesses sinais dos tempos, ele fala que não tem jeito de fazer essa mudança sem essas comoções, não tem jeito. Se tem na natureza, imagina na gente. Então é a hora que começa cada um a mostrar o piso em que está. E aí, porque nós ainda temos o hábito de criar expectativas, a gente acaba se decepcionando. Se a gente não criasse expectativa, não teria decepção. Porque cada um está fazendo do jeito que dá conta. E os espíritos, quando a gente fala assim: ai gente, mas naquela época eu fui boba demais. Nossa, ó, que eu olho para trás, eu fico pensando. Os espíritos falam: não. Você fez do jeito que você conseguiu. E o certo é o jeito que a gente consegue. Se voltar a situação, provavelmente, se nós estamos empenhados em autocrescimento, em reforma íntima, se voltar a situação, a gente vai fazer melhor. E é por isso que é necessário. O escândalo nosso lá do passado, de vidas passadas, a vida está nos devolvendo agora. Não sei, porque eu só convivo com gente que quer me passar para trás. Não sei o que é isso. É o passado. É o passado. Lida com essa situação agora. Sente na pele como é que ia tentar enganar. E abre o coração. E entende o outro no piso em que ele está. Porque só assim é que esses escândalos que são necessários vão nos ajudar a crescer. Enquanto nós continuarmos reclamando da vida, achando que o motivo da nossa infelicidade é o que o outro faz, os espíritos que estão ao nosso lado estão falando assim: não entendeu nada. Não entendeu nada. Está jogando fora mais uma oportunidade. Ah, mas fulano, vou te contar, é pedra no meu caminho. E os espíritos estão falando assim perto: não é não, ele é o degrau. Ele não foi colocado na sua vida, não foi para você tropeçar não, foi para você crescer. Fulano é o degrau que Deus colocou na sua vida. Ah, mas esse vício aí, eu queria evoluir, mas eu não estou dando conta. Pois é, você já viu que se a sua tendência te leva para isso. E Emmanuel fala, quando a gente quer mudar dentro da gente, é preciso disciplina. Ele fala que a disciplina antecede a espontaneidade.
se eu estou querendo deixar de fumar, andar com um maço de cigarro no bolso. Não, mas isso aqui é só para me ver que eu não quero mesmo. Não, para que essa violência com a gente? Não precisa disso. Eu não quero, mas enquanto eu não tenho certeza que eu não quero, eu vou pegar esse cigarro, vou jogar fora, vou picar em pedacinho, vou pôr fogo. Porque uma hora, né? Como falou um espírito uma vez, a gente sente uma saudade daquela periferia íntima. E aí perde a oportunidade. Se eu sei que determinada situação me faz cair, eu tenho que evitar. Eu tenho que tentar fugir disso até que eu me fortaleça. Na hora que eu estiver forte, eu posso até ajudar quem está dentro da situação. Mas por enquanto não. Porque um cego guiando outro cego, são dois a cair. A gente tem que saber, gente, esse nosso ponto de limite. Até onde que eu consigo e onde que ainda não dá. E eu preciso me fortalecer. E Emmanuel fala que é com disciplina. Eu tenho que me disciplinar. Eu tenho que me disciplinar, sim. Eu vou dando uma certa distância das questões que são difíceis ainda. Porque eu quero vencer. E a gente tem que decidir, sabe, gente? Espírita tem mania de falar que vai deixar para outra encarnação. Não deixa, não. Não deixa, não, porque eu nem sei quando vai ser a outra. E não sei o nível de comprometimento que já está a outra. Ah, não. Sabe o que é? Estava difícil demais, eu resolvi deixar para a próxima. Aí chega no plano espiritual e fala assim, mas aquela pessoa lá, os 700 anos dela próximo, você não está incluindo nele, não. Vai ter que guardar um pouquinho. Então o momento é agora, gente. Vamos definir, é agora. É esse momento, sim. Vamos ver o que está nos motivando ainda, as dificuldades. Vamos buscar nas lições do Evangelho e da doutrina aquela sustentação que é tão necessária para nós, para que nós possamos, porque conviver com a situação, nós vamos conviver sim, porque é necessário. Mas ai daquele, é como se Jesus estivesse dizendo assim, que pena, gente, aquele que não for vigilante, não estiver ainda determinado. Ele está falando é isso. Esse ai daquele parece que está rogando praga, né? Mas não é isso. Não é isso. Que pena. Que pena. Vamos tentar. Vamos esforçar. E quando a gente estava pensando nessa questão da evolução do planeta, que a todo momento está chegando para nós, né? Evolução geológica, do nosso envolvimento e do envolvimento de espíritos que estão na nossa psicosfera, que fazem parte da nossa caminhada evolutiva. Quando Emmanuel falou desses escândalos do passado, muitos comparsas nossos não estão necessariamente aqui encarnados conosco. Mas nem por isso perdemos o vínculo. Não perdemos. Só vamos trabalhar esse vínculo em base de amor no momento em que nós começarmos a nos modificar. Porque aí, esses companheiros nossos vão ter duas opções. Ou eles se modificam e a gente continua junto, né? Ligado pelas vibrações, ou então a gente desconecta essa ligação. Porque é como se a nossa mente fosse uma tomada ali na parede. Aí a gente vai definir quem que eu vou deixar ligar aqui. Que influência é essa?
quando a gente estava estudando, nós pensamos na mensagem do Evangelho, em que Jesus estava perto do lago de Genezaré e que ele viu 2 barcos. E ele se aproximou do barco de Pedro. A gente foi pensar no que significa essa aproximação de Jesus do barco de Pedro. A personalidade de Pedro. Pedro era muito razão. Pedro era muito questionador. E Emmanuel fala que o barco, nessa lição, significa a nossa posição na vida, o nosso piso evolutivo. Então, se Jesus, naquele momento, tinha 2 barcos e ele aproxima de Pedro, e o barco é o nosso piso, e Pedro é razão, nós estamos pensando que também nas nossas vidas, Jesus nos alcança muitas vezes. Primeiro é pela razão. É quando a gente está passando um problema, alguém chega, fala do Evangelho, fala da doutrina. Pode ser até que no primeiro momento a gente não interesse. Mas aí Jesus se aproximou do barco de Pedro. Esse barco de Pedro, que é razão, pode ser qualquer um de nós. No momento em que nós começamos a dar condição a Jesus de chegar mais perto, de estar conosco. E aí, fala que ele se assenta e manda que Pedro afaste um pouco da terra. Para a gente entender a mensagem do Evangelho, nós vamos ter também que nos afastar um pouco das questões da terra. Porque se a gente ficar voltado muito de terra a terra, a gente não vai conseguir absorver as lições. E aí ele se assentando, começa a falar. Ele buscou atingir o coração de Pedro, da mesma forma que ele busca atingir o nosso. Nessa mensagem de hoje, é o momento em que ele está tentando nos despertar. Não se percam no meio de tanto escândalo. Usem isso para crescer. Ele está se adequando ao nosso piso para que nós possamos entender a sua mensagem. E ele começa a falar ali no barco de Pedro, a multidão ouvindo, lá na praia. E depois que ele termina de falar, ele fala com Pedro assim: lança-te ao mar alto. Será que ele fala isso com a gente? A gente começa a frequentar uma casa espírita, começa a ler uns livros, receber um passe, atendimento fraterno. Aí de repente, uma situação que a gente não esperava, mas daquelas assim de tremer as bases. Ele está falando, lança-te ao mar alto. Enfrenta a situação.
Não foge não, porque você já tem bagagem suficiente para enfrentar esse mar alto. Se o barco é a nossa posição na vida, o mar é a vida. E a hora que a situação difícil, aquela que exige muito da gente, que a gente não contava com ela, nos pegou de surpresa. Mas é Jesus falando, lança-te ao mar alto, enfrenta, não foge não. Antes eu já tinha ensinado, como está acontecendo agora. Vocês acham que a gente está despreparado para enfrentar esses escândalos todos que estão acontecendo aí? Nós fomos preparados lá no plano espiritual. Estamos sendo preparados todo dia aqui. E tem hora que a gente acha que, não. Queria ir embora. Foi o que o Pedro falou com ele. Ó, que ele falou com o Pedro, lança-te o mar. Nós já tentamos pescar a noite inteira, não conseguimos nada. Mas o Pedro nem prestou atenção, que foi à noite, na escuridão da noite. E na escuridão a gente não consegue nada de alimento para a nossa vida. Enquanto nós escolhermos situações de escuridão na nossa vida, nós vamos voltar famintos. Nós vamos voltar sedentos, porque a gente não vai conseguir nada que seja alimento para nós, espíritos. Mas apesar do Pedro ser questionador, ele fala assim, mas sobre a sua palavra nós vamos voltar. Quer dizer, tendo a sua palavra como piso, é sobre ela, eu vou obedecer. É a hora que a situação está muito difícil, que a gente fala assim, não, eu já aguentei esses tantos anos, vou aguentar mais não. Mas sobre a tua palavra, eu vou voltar e vou lançar a rede. Mas eu ouvi lá que a gente tem que ter paciência, tolerância, e perdoar. Eu vou continuar. E aí eles vão para o mar. E esse barco de Pedro, quando eles jogam a rede, que segundo Emmanuel a rede representa a nossa rede de interesses. Cada um de nós vai pescar aquilo que quer. Peixe grande, peixe pequeno, complicação, toda situação prejudicial ou não, eu estou lançando a rede para pescar aquilo que é o meu interesse. Mas as redes ficaram tão carregadas que ameaçavam romper. Porque quando a gente está só no barco da razão, a gente vai enchendo de conhecimento, e ficamos obesos de conhecimento e desnutridos de atitude. E aí a rede ameaça romper, porque a gente não dá conta de tanto conhecimento. Isso está fazendo até mal. Então, parece que antes era melhor. Eu estou só com conhecimento. E aí é hora que o Pedro, razão, resolve pedir ajuda para o outro barco. Se dois barcos, um era de Pedro, razão, o outro era o que, gente? Sentimento. Se é o nosso piso. E Emmanuel nos fala que nós temos duas asas. Uma é razão, o outro é sentimento. Resolve pedir ajuda. Outra lição para nós, né, gente? A gente ter humildade de saber o momento que a gente precisa pedir ajuda.
Não se sentir super-homem nem mulher maravilha, porque essas fantasias são cansativas e não nos levam a nada. Admitir, olha, estou num momento tão difícil, estou precisando de ajuda. A subida de Jesus ao Calvário, quando aparece o Cirineu, que voltava do campo, e foi coagido a ajudar Jesus a carregar a cruz, ele podia ter recusado. Não tinha condição de levar aquela cruz assim, ó. Mas ele não fez. Por quê? Para nos ensinar que na nossa vida, tem hora que a coisa fica tão pesada que a gente tem que ter a humildade de aceitar a ajuda dos outros. O Cirineu pode ser um médico, um psicólogo, um antidepressivo, um passe, um livro, uma tarefa que eu assumo na casa espírita. Tudo é Cirineu. Mas a gente tem que saber pedir ajuda. O Pedro Razão fez sinal para o outro barco. Foi quando ele viu que se a gente for levar tudo na vida só na teoria, nós vamos implodir as possibilidades. A rede vai romper. Vamos buscar o sentimento. Pestalozzi definia a educação que começa no cérebro, razão. Desce no coração, sentimento, e se estende para as mãos, atitude, ação. E tudo que a gente aprende, se hoje, a proposta do nosso encontro hoje está versada em aprendermos a conviver com o momento que é o nosso contexto atual. Cheio de escândalo, cheio de dificuldade. Mas nós precisamos sair daqui, ó, da teoria. Precisamos trazer para o campo da emoção e para as nossas atitudes. Porque só assim nós vamos conseguir o nosso objetivo. O nosso objetivo na encarnação, que é transitar nas faixas que nos são necessárias para aprendizado, sem nos deixarmos corromper pela nossa própria concupiscência. Porque o que corrompe a gente não é o pessoal que está lá, que está aqui, que está fazendo isso, que corrompeu. Foi eu cansei de ser honesto e comecei também. Não. Se eu cansar de ser honesto é pelo que eu carrego dentro de mim. Aqui fora só pensou. Aí veio à tona. Por isso que eu tenho que trabalhar aqui, ó. É aqui e aqui. Transitar nesse momento de aferição é com todo cuidado. Eu falo que é como atravessar um corredor que está pegando fogo. Você vê o final do corredor assim, nossa, ali acaba. Mas enquanto eu estiver aqui no meio, eu vou ter que ficar esperto para não virar carvão. A gente tem que ter esse cuidado. Porque o que vem para nós de apelo é o que a gente tem dentro. A gente busca justificativa no que está acontecendo aqui fora, mas é o que a gente traz dentro de nós. Esse é o verdadeiro escândalo. Se eu tiver que pensar dentro de mim uma situação que me dê serenidade para vivenciar um momento de muito conflito, um momento muito estressante, e eu tiver um piso de segurança com base nas lições do Evangelho, não quer dizer que eu não vá sofrer, não quer dizer que a situação não vai ser difícil, mas eu vou conseguir me superar.
e vou poder olhar para trás e pensar assim, foi difícil, gente, mas valeu a pena. Com a ajuda de Deus, dos Espíritos benfeitores, de tantos amigos que me acolheram, que me ajudaram, eu consegui superar. Ai daquele por quem o escândalo venha. Que pena se a gente tiver evangelho, doutrina espírita, amigo, protetor espiritual, Jesus, Deus, e mesmo assim a gente ainda der asas para a nossa dificuldade. Não procurar transformar. O momento é esse. Nós estamos sendo privilegiados de estarmos aqui no planeta nesse momento. É um momento muito rico, de muita esperança. E a gente tem certeza que todas essas situações só estão aferindo o que cada um de nós carrega dentro de si. Que possamos ser a mão estendida, o ombro amigo, aquele ouvido tão necessário, e que quando falarmos, que as nossas palavras possam traduzir a mensagem de amor do Evangelho. Obrigada pela paciência de vocês, pelo carinho. Jesus nos abençoe.